Olá a todos, sejam bem-vindos então a mais uma aula do MDS Info. Meu nome é Marcos Dias. E nesta aula aqui iremos trabalhar então com a função chamada índice. Essa planilha aqui para muitos pode ser até familiar, porque a gente mexeu lá no PROC-H com CORRESP, né? Então vai ser a mesma planilha, porém vamos mexer com a função índice. Lembrando a você que o PROC somente é uma função de procura. O PROC-V é uma função de procura na vertical. O PROC-H procura na vertical. E o índice, o que ele é? Ele substitui tudo isso aí. Então, através do índice, você consegue trabalhar com todas as possibilidades em relação aos PROCs aí existentes. Bom, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou criar o índice aqui. E note que se eu começar a escrever índice sem acento, ele não aparece, né? Então, se eu colocar o acento, o índice aparece, sim senhor, tá lá, ó, índice. Então, a primeira linha está me dizendo matriz, tá aqui, ó, essa primeira aba de ajuda aqui escrito matriz. Matriz são somente os dados que eu quero que apareça, tá ok? Eu não vou pegar lá com loja 1, os meses nem nada, somente os dados que eu quero que apareça como resultado. Essa é a minha matriz. Número da linha, veja que interessante, como o PROC-H não pede o número da linha, então o número da linha aqui, vou colocar, por exemplo, linha, sei lá, linha 2, ponto e vírgula. Agora o número da coluna, não é o que o PROC-V pede, o número da coluna, então nesse caso vou colocar aqui número 3. Se eu fechar parênteses e der um Enter, ele vai me trazer um valor, nesse caso ele trouxe R$980, e repare que na coluna número 3, que é essa coluna aqui, na linha 2, eu tenho R$980. Então, o que aconteceu? Eu indiquei para ele qual era a matriz, ele foi lá na minha matriz, eu indiquei para ele qual era a linha, ele foi na linha, e eu indiquei para ele qual era, então, a coluna. Ele foi exatamente na coluna que eu indiquei, achando a célula, então, da linha e da coluna. Bom, claro que é inviável você trabalhar assim, né? Não tem por que você trabalhar assim, porque é muito complicado, você tem que digitar o valor da linha, do número. Então a gente pode fazer algo mais dinâmico. Antes de mais nada, lembre-se, ele está pedindo um número da linha e um número da coluna. Eu não posso indicar para ele uma palavra, a não ser que você faça dessas duas maneiras que eu vou indicar para você agora. Então veja bem o que nós vamos fazer. Eu tenho aqui o desenvolvedor, que a gente já mexeu aqui em outras aulas. Tenho aqui a segunda opção, que é a caixa de combinação, né, o controle de formulários. Eu vou fazer aqui algo bem rápido aqui do lado, ó. Botão direito em cima, formatar controle, a gente já mexeu nisso antes, né? Intervalo de entrada, então, por exemplo, vamos supor que eu quero o nome das lojas, vou pegar o nome das lojas aqui, vínculo da célula, quero que apareça o número aqui do lado. Se eu der um OK, clicar lá, note que só me apareceu loja 1. Então, apareceu aqui o vínculo da célula, funciona normalmente, mas só me aparece loja 1. Essa ferramenta, ela não seleciona na horizontal, somente na vertical. Então, o que eu vou fazer aqui? Botão direito em cima dela, formatar controle. Vou apagar lá o intervalo de entrada. E vou selecionar o nome das lojas que eu já coloquei aqui embaixo. Então, por isso que eu coloquei loja 1, 2, 3 e 4. Então, se eu der um OK aqui, clicar fora, note que está lá o nome das lojas. Note, ele me trouxe a posição que apareceu a palavra no intervalo que eu selecionei. Nesse caso, loja 3, porque eu não peguei a célula em branco ali, senão seria número 4 aqui do lado, né? Então, vou fazer a mesma coisa, então. Vou pegar novamente a mesma ferramenta, né? Botão direito em cima, formatar controle. Intervalo de entrada, que era os meses agora, os meses aqui. Vínculo da célula, vou pegar essa célula do lado aqui. Vou dar um OK. Cliquei fora, se eu clicar lá, então eu tenho os meses. Então apareceu 4 aqui, ó, referente à posição que ele se encontra no intervalo que eu selecionei. Tá aqui, outubro, mês 4. Então veja, vou fazer o seguinte, igual indireto agora, ou melhor, desculpa, índice, né? Acostumado a mexer com indireto. Então o índice está aqui. Então veja bem, a matriz o que é? A matriz são os dados que eu quero que apareçam, somente os valores, né? Número da linha. Quem vai me dizer o número da linha? Eu vou pegar aqui o número que representa os meses. Por quê? Porque os meses, notem, eles estão na mesma coluna e isso quer dizer o quê? Que eles estão representando a linha, tá certo? Então, botão direito, ou melhor, ponto e vírgula, e agora número da coluna. O número da coluna, eu vou pegar o número das lojas, porque as lojas estão sim orientadas por coluna. Então, fechei parênteses, dei um Enter, e ele me apareceu um valor. Nesse caso, repare, eu estou na loja 3, outubro. Se eu for lá na loja 3 e olhar o mês de outubro, note está aqui, ó, bateu o valor.
Se eu troco aqui, ó, troco o número aqui do lado, eu estou me baseando pelo número do lado. Então, fui na loja 2 agora de outubro. Olha lá, ó, bateu o valor. Agora eu vou trocar de mês, sei lá, dezembro. Então, loja 2 lá em dezembro, último mês, ó, tá lá, bateu o valor. Então, essa é uma maneira de você trabalhar com o índice, certo? Claro que isso daqui do lado, ó, eu poderia clicar com o botão direito, clicar fora e arrastar e deixar em cima, né? Na posição que eu quisesse, ó, ocultando o número que está aparecendo ali, uma questão de aparência. Mas existe uma outra maneira, então, da gente trabalhar com o índice em relação a essa planilha aqui. Veja bem, vou pegar minha matriz, certo? São somente os dados que eu quero que apareça. Ele pergunta novamente para mim qual é a linha. Quem vai dizer qual é a linha vai ser essa célula aqui que eu tenho uma lista dentro. Não é igual a essa função aqui, é a lista mesmo, está o nome da palavra ali. Só que para mim usar isso aqui eu não posso simplesmente clicar. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar a função corresp, que a gente já usou várias e várias vezes aí, né? Função corresp, e eu quero saber a linha. Então a linha está sendo orientada pelos meses, não está não? Então tem aqui, ó, a lista com o nome dos meses. Lembrando que essa lista é diferente dessa outra aqui, porque ela está solta na minha planilha, posso arrastar ela, né? Essa lista aqui não, a lista nós criamos lá em validação de dados, né? Então ela está dentro da célula, não sai, é a palavra mesmo que está aparecendo ali. Ponto e vírgula. Agora ele pergunta para mim qual é a matriz procurada, onde estão o nome dos meses? Onde os meses estão aqui, né? Selecionei o nome dos meses, ponto e vírgula, e o valor exato. Então, indiquei para ele qual é a linha. Agora sim, um ponto e vírgula, onde ele pergunta para mim qual é o número da coluna. O número da coluna vai ser isso aqui, o nome da loja, né? Só que eu não posso clicar simplesmente. O que eu vou ter que fazer então? A função corresp novamente. Corresp está aqui. Valor procurado, agora sim, vai ser o nome dessa loja, ponto e vírgula, matriz procurada. Onde tem o nome das lojas lá em cima, ó. Peguei tudo na horizontal lá, ponto e vírgula, e correspondência exata. Fechei parênteses, fechei mais um parênteses, corresponde ao parênteses do índice, né? Então, se eu der um Enter aqui agora, ele me trouxe um valor. Note que isso aqui, como é uma lista, eu posso trocar aqui, por exemplo, para dezembro, na loja 1, olha lá, bateu o valor. Vou colocar lá na loja 4, bateu o valor. Então, agora nós temos uma lista na célula mesmo, né? Vamos na invalidação de dados, criamos uma lista, e o índice funcionou porque utilizamos o corresp. Então, uma dica bem interessante para você substituir o seu PROC, PROC-H e PROC-V por corresp. E é isso aí, galera. Obrigado pela paciência aí de vocês aí. A gente se vê, então, na nossa próxima aula. Meu nome é Marcos Dias e eu fico por aqui. Tchau, tchau.